Os brasileiros que acompanham o futebol vivem num momento de pura carência. Carência de jogadores que a gente pode olhar e ver na frente. Carência de jogadores que a gente vai ver. Carência de jogadores que a gente se identifica. Carência de jogadores que podem a qualquer momento botar a bola no braço e decidir quaisquer que forem as partidas. Jogadores estes que foram tão presentes na safra antiga da seleção, quando a seleção brasileira colocava medo e os brasileiros eram ultra respeitados no mundo. É claro que vários brasileiros seguem tomando conta do cenário internacional, mas faz um bom tempo que o conjunto canarinho tá longe de colocar medo nos adversários. Pra falar a verdade, muitas das vezes dá mais medo em quem acompanha do que o contrário. E muito por isso, uma joia do Palmeiras não de hoje vem sendo cogitada a conseguir um patamar acima da média, tanto no futebol brasileiro como mundial. Endrick Felipe de Souza, muito criticado no início do ano e até mesmo desestimulado por pessoas que falaram que, assim como Vinícius Júnior, ele não chegaria a vestir a camisa do Real, agora fez uma atuação de gala que despertou para muitos algo que estava mais ou menos enterrado: a esperança em novos jogadores, que vez ou outra despontam e podem ser o futuro de um presente que não vem nada bom, mas que pode contemplar o passado. Será um cara top ou um futuro flop? Não se sabe ao certo do que se esperavam de Endrick, mas a real é que quando ele foi contratado por alta bagatela pelo Real Madrid, o dinheiro e a pouca barganha que gerou-se no clube foi justificada por um talento excepcional, visto de perto por Florentino Pérez, que se admirou com a joia e logo quis adquirir o craque. Aliás, o Florentino Pérez sabe muito bem que o DNA e sangue brasileiros escorrem nas veias de maneira diferente. Todo jogador de classe sul-americana e principalmente os brasileiros são vistos de forma muito eficaz por grandes olheiros do clube merengue. Afinal de contas, se você parar pra pensar, o que mais impede os jogadores brasileiros de darem certo por aí é muito o psicológico dos mesmos. Às vezes não conseguem ter uma grande gestão de carreira, acabam se entregando pras bebidas, pra balada, e isso acaba gerando um efeito borboleta, acaba gerando um desencadeamento de fatos que fazem esses mesmos jogadores não terem um desempenho que outrora poderiam ter. Por isso, desde cedo, Florentino Pérez e companhia tentam recrutar os jogadores mais intensos, polivalentes e eficazes para jogar no Real, para que eles consigam ter a mentalidade necessária para poder aplicar em suas partidas, consigam sair de vícios que possam atrapalhar suas carreiras e assim se desenvolvam ao mais profundo estrelato. E é rumo ao estrelato que Endrick está chegando perto. O jogador chegou a 10 gols no ano e rende mais 13 milhões de reais ao Palmeiras. Com os 2 gols que marcou na virada épica de quarta-feira sobre o Botafogo, o atacante Endrick chegou a 10 na temporada e com isso acionou um novo gatilho no contrato da venda ao Real Madrid. A cada 5 gols que o garoto fizer, limitado a 25, a equipe espanhola tem que pagar 2,5 milhões de euros ao Verdão. Pela cotação atual, dá 13 milhões de reais. Além dos bônus, o Palmeiras receberá o valor fixo de 35 milhões de euros pelo camisa 9, que só deixará o clube em julho de 2024, quando completar seus 18 anos. No total, a venda do Endrick pode movimentar 72 milhões de euros, sendo os 35 milhões fixos, 25 milhões em metas e 12 milhões em comissões e impostos, que serão pagos integralmente pelo Real. Foi em dezembro do ano passado que o empresário do atacante tinha explicado como funcionariam as metas. Na época, de acordo com Fred Pena, as metas estabelecidas eram simples de serem atingidas. São cláusulas totalmente factíveis. Foi um tema de negociação entre clubes que o Palmeiras sempre teve muita atenção, porque não queria ter cláusulas impossíveis. São cláusulas baseadas em jogos e gols, e a partir do momento que ele estiver lá no Real, em títulos. Em alguns casos, como a Champions, não precisa ser título. Se chegar na semifinal, na final, se o atleta for titular. Você tem uma parte de bônus de desenvolvimento e outro de performance, mas caso o bônus de desenvolvimento seja menor que o esperado, ele pode ser compensado na segunda jornada. A possibilidade de bônus é maior que o teto. Vai se ganhando bônus de acordo com o desempenho e a performance dele, completou Pena em entrevista à época à ESPN. E pra tu ver, bicho, como o futebol é muito relativo, hoje mesmo você pode ser chamado de flop, mas se você fizer uma atuação mais ou menos ou até grandiosa como a do Endrick, sua moral vai lá pra cima. E os fãs de futebol voltaram toda a atenção pro garoto palmeirense. Após participar dos 3 dos 4 gols do Palmeiras na virada épica, nessa quarta-feira, 1º do 11 pela 31ª rodada do Brasileirão, e mesmo tão jovem, a joia do Palmeiras já tem números significativos na carreira. Em comparação aos últimos grandes craques brasileiros, Endrick sai na frente de Vinícius Júnior do Real Madrid e Neymar do Al Hilal. Fazendo efeitos comparativos, na mesma idade, com 17 anos e 3 meses, Endrick tem quase o dobro de gols que Neymar e Vini. Endrick, com 54 jogos e 13 gols, com média de 0,24 gols por jogo, tem mais gols que Vini Júnior na época com 27 jogos e 3 gols, média de 0,11, e Neymar com 18 jogos e 4 gols, uma média de 0,22 por jogo. Inclusive, isso é algo que muitos corneteiros esquecem. Os caras falam do Endrick como se fosse um flop, como se o cara já tivesse na ativa há muito tempo, e somente por ter começado em 2022, ou seja, um ano atrás, a galera acha que ele tinha que ter um desenvolvimento imediato e que logo de cara ia fazer trocentos gols. Mas se você parar pra pensar, o cara começou a surgir com 16 anos. O que tu tava fazendo da vida com 16 anos, cara? O Endrick simplesmente começou muito cedo e assumiu pra si a bronca. Bronca esta que acabou sendo pesada, principalmente pelo fato do cara ser a nova contratação do maior clube do mundo. Quando se é contratado por um clube assim, é óbvio que as expectativas são gigantescas. Afinal de contas, Endrick foi o que estreou mais novo no profissional, com 16 anos, 2 meses e 25 dias, enquanto Vini Júnior foi
foi com 16 anos, 11 meses e 1 dia. Já Neymar entrou em campo pela primeira vez com 17 anos, 1 mês e 2 dias em 2019. E se a gente comparar o que o Endrick fez com outras grandes joias do mundo, para efeito de comparação, a marca de 13 gols no profissional é bem superior a de outros nomes mais badalados da sua idade, como o espanhol Lamine Yamal do Barcelona, o francês Warren Zaïre-Emery do PSG e o equatoriano Kendry Páez do Independiente del Valle. O atacante palmeirense, para você ter noção, fica atrás apenas do sérvio Milos Lukovic e o sueco Rune Bardic. Contudo, os dois atuam em ligas minimamente relevantes no cenário internacional. Contudo, o Endrick tem menos jogos que os dois primeiros do ranking. O palmeirense disputou 53 jogos, enquanto Lukovic já jogou 62 vezes e Bardic já tem 63 partidas. E ele também joga na Dinamarca, enquanto o outro joga na Sérvia. É óbvio que com atuação tão lendária assim, o Endrick chamaria a atenção de outras pessoas, e principalmente de seus futuros chefes, o atual treinador do Real Madrid. Não se sabe ao certo se Ancelotti vai treinar a seleção brasileira, mas o fato é que do Endrick ele não vai escapar. Treinando na seleção brasileira ou não, Ancelotti vai ter que encarar o Endrick de todo jeito, porque se for para a seleção brasileira vai treinar o Endrick, que com certeza vai subir para a equipe titular, e se for treinar o Real Madrid ele também vai estar lá. De toda maneira, Ancelotti e Endrick irão se encontrar. E em entrevista recente coletiva antes de mais um jogo do Real Madrid, Ancelotti ficou sabendo de tudo isso e foi até perguntado sobre joias brasileiras. No caso, citaram o Endrick e Ancelotti foi enfático. É óbvio que eu fiquei sabendo, sempre fico de olho em pratas da casa e principalmente jogadores contratados da base. Felipe parece ser um jogador imprescindível, tem uma qualidade técnica que realmente impressiona, e a sua desenvoltura para marcar gols me impressionou bastante. É óbvio que nós, como Real Madrid, temos sempre a responsabilidade de lapidar as maiores joias do mundo. No caso dele não será diferente, sabemos da responsabilidade que temos em moldá-lo da melhor maneira, mas por enquanto a equipe brasileira que o comanda sabe fazer isso com plena maestria, e estamos vendo um verdadeiro monstro surgir no campeonato. Para ser sincero, eu vi poucos brasileiros com tanto desempenho e desenvoltura tão rápidos. Talvez a nível brasileiro podemos citar o Neymar, que na época, se não me engano, jogava pelo time em que foi ídolo Pelé, e ter um cara tão impressionante assim com uma vastidão técnica pode ser avassalador para o Real nos próximos anos. Personalidade, característica essencial para qualquer jogador de futebol, dos mais novos aos mais velhos, é algo imprescindível para a carreira, é o heroísmo nos momentos decisivos. Palmeiras passava por um momento impossível na partida do dia 1º de novembro de 2023. Os botafoguenses venciam a partida por 3-0. Parecia algo completamente impossível que viesse do próprio Endrick ou de qualquer jogador do Palmeiras uma reação. O clube poderia ter saído para o segundo tempo simplesmente levando 4, 5 até 6. Foi uma aula de futebol do Botafogo no primeiro tempo, só que quando muitas pessoas até jogaram a toalha, o Endrick acreditou mais que qualquer um. Foi ele o autor do primeiro gol, ele o autor do segundo e novamente, quando muitos duvidavam, a jogada pro terceiro. Depois foi só correr pro abraço e ver o quarto gol histórico de uma noite histórica. Botafogo vs Palmeiras conseguiu superar Goiás vs Bahia, se tornando a partida do ano mais emocionante e empolgante do futebol brasileiro. Para falar a verdade, chega a ser algo de incredulidade. Ficaram incrédulos os botafoguenses, que até protestaram no final da partida. O John Textor, presidente do clube, vai ser inclusive processado pela CBF após afirmar que o que aconteceu em campo foi fruto de uma profunda corrupção. Melhor em campo na vitória épica do Palmeiras, o atacante Endrick mostrou que é tudo isso mesmo. O jovem de 17 anos marcou 2 gols, participou de mais um e após a partida disse que gosta de jogos grandes. Meus amigos, o meu pai, meus empresários, sou jogador que aparece em hora que está difícil. Eu gosto de desconstruir as críticas, eu gosto de mostrar o que sou. Eu sou um garoto muito feliz, agora com mais maturidade, disse Endrick ao jornal O Globo após o jogo. Após marcar o primeiro gol, o camisa 9 pediu para os companheiros confiarem nele e saiu gritando: "Dá a bola em mim". Pouco depois ele fez o segundo do Verdão, que deixou o clube vivo na partida. Jornais de Madrid exaltaram a atuação de Endrick na vitória de virada do Palmeiras. A noite dessa quarta-feira foi alvo dos principais veículos da imprensa esportiva da cidade, como o Marca e o AS, que chamaram a atenção para os 2 gols marcados pelo atacante de 17 anos, que já foi contratado pelos madridistas. Nas palavras do Marca, o grande milagre de Endrick no Brasil antes de chegar ao Real Madrid. Mete 2 golaços e viram 3-0. Endrick marcou os 2 primeiros gols do Verdão em jogadas individuais que contagiaram de ânimo o resto do time para conseguir o heróico triunfo. El gran milagro de Endrick em Brasil antes de chegar ao Real Madrid. Mete 2 golaços e remonta um 3-0. Já o AS falou: Endrick desata a loucura. O centroavante de 17 anos marcou 2 gols brilhantes e gerou outro para que seu time virasse um 3-0 de desvantagem. A exibição sonhada pelo atacante. Endrick desata a loucura. El delantero de 17 anos marcou 2 goles brilhantes e generou outro mais para que sua equipe levantasse um 3-0 em contra. La exibição sonhada por el atacante. O Palmeiras acertou a vinda de Endrick para o Real em dezembro do ano passado, por 35 milhões de euros fixos e 25 milhões de euros em bônus, de acordo com o desempenho do jogador. Ele vai se transferir para o clube espanhol em julho de 2024, depois de completar 18 anos de idade. Quem também deu grandes elogios ao Endrick foi Abel Ferreira, autor de 2
gols, o atacante de 17 anos deu início à reação da equipe no Rio de Janeiro. O comandante avaliou o desempenho do jogador nessa temporada. O Endrick, como todos os outros, começou muito bem o ano, mas depois teve um período muito mal. Muitos queriam colocar ele na equipe B. Alguns disseram que era muito jovem, mas um treinador como eu, de 44 anos, que veio de uma das melhores formações de futebol do mundo, diziam que a comissão do Abel não tinha ganhado títulos antes de chegar ao Palmeiras, mas ninguém fala que os clubes ganharam muito dinheiro pela nossa atenção aos jovens. No devido tempo, deixá-los entrar nos jogos, deixá-los errar, tirar do time e depois colocar de novo. Assim se faz o crescimento de um jogador. Os olheiros do Real Madrid são muito competentes. Estamos falando de um miúdo de 17 anos que ainda não é maior de idade, que tem oscilações, mas é sempre bom essa mistura de experiência com a irreverência. E sabe o que foi mais engraçado? É que foi uma confusão com medalhas de ouro no PAN que motivou o Endrick a ser assim virado com o Palmeiras. Um pequeno mal entendido entre Endrick e a torcida do Botafogo acabou incentivando o camisa 9 na virada do Palmeiras sobre o líder. E a história tem a ver com 2 medalhas de ouro no Pan-Americano de Santiago. Antes do início da partida, o Botafogo apresentou Lucas Vertain e Ana Sátila, atletas do clube que conquistaram medalhas de ouro no PAN pelo Brasil no remo e na canoagem, respectivamente. Celebrando o feito dos atletas no clube, a torcida do Botafogo entoou o canto de "É campeão" nas arquibancadas do Newton Santos. A coincidência estava feita. Endrick achou que o canto teria ligação com o campeonato de futebol, que o Botafogo lidera desde a 3ª rodada. Interpretando como uma provocação ao Palmeiras, vice-líder, o atacante admitiu ter usado o canto como motivação. Endrick fez 2 gols e iniciou a jogada do terceiro, marcado por Flaco Lopes, sendo eleito pela transmissão craque da partida. Depois da partida, Endrick admitiu ter se enganado com a situação. Eu vi agora o pessoal do Botafogo gritando "é campeão", mas eu não sabia que era pro pessoal do PAN. Então aquilo me deu uma forcinha e eu não ia fazer a nossa torcida que veio aqui e lutou o espaço passar por isso, disse Endrick após o jogo.